Essa questão de você ter sido preso, você acha que foi fundamental para você, para Jesus te encontrar e para você passar por esse processo e chegar hoje com o Evangelho simplificado, alcançando tantas pessoas? Ou de repente não haveria um modo mais fácil de Deus fazer isso com você? Cara, Deus é Deus, né? Ele não tem como limitar o poder dele, aquilo que ele pode fazer. Mas assim, eu costumo dizer, né, que foi o momento mais difícil da minha vida, minha esposa, né? Porque assim, ainda que pessoas próximas sofram, né? A família, pai, mãe e tal, foi eu e ela que teve que parar a minha vida. Os caras pararam de forma coercitiva, né? Mas ela que teve que parar a vida dela, teve que abandonar o emprego, teve que ir embora lá para Curitiba e tal. E assim, foi um momento mais difícil e lógico que é um momento muito traumático, né? É traumático, tem questões de ir visitar e tal, e as pessoas falando, as pessoas pensando. Porque assim, eu fui absolvido mais de 3 anos depois, criminalmente. Administrativamente, demorou quase 4 anos. E, então assim, nesse meio, principalmente no período que eu estava preso, né? O comentário é, as pessoas, ninguém tem tempo para parar e ouvir sua história, entendeu? Então, foi preso, não, mas ele não é culpado. Não, todo mundo é inocente e tal. Essa é a ideia. Então, tem toda uma questão de trauma emocional e tal. Então, foi a coisa mais difícil que a gente vivenciou. Mas foi a melhor coisa da minha vida, entendeu? Foi a melhor coisa da minha vida porque, assim, eu era na verdade, eu idolatrava o meu trabalho, entendeu? Então, eu gostava de ser polícia, se eu pudesse, eu trabalhava todo dia e tal. Mas, assim, eu não entendia o porquê eu fazia aquilo, era com um propósito errado, certo? Mas, assim, eu era um péssimo filho, eu era um péssimo esposo, eu era um péssimo amigo. E, assim, a partir do momento que Jesus encontra a gente, cara, o Evangelho de Jesus Cristo, ele atinge todas as áreas, entendeu? Então, hoje, eu sou um esposo melhor. Eu sou um pai, eu não era pai na época, mas assim, se eu fosse, provavelmente seria um péssimo pai. Eu sou um pai melhor, eu sou um filho melhor. E assim, Jesus transformou a minha vida por meio daquela situação. Não quer dizer isso não quer dizer que todo mundo tem que ser preso, entendeu? Porque Deus tem um plano para a vida de cada um. Tem gente que já nasce dentro de uma igreja, né, biblicamente falando, de uma igreja saudável, então ele já nasce e cresce dentro de uma igreja. Tem gente que é encontrado na prisão, tem gente que às vezes é encontrado numa clínica de reabilitação, então assim, Deus tem um plano para a vida de cada um, sabe? Mas eu entendo que não teria outra forma, sabe? Aquela foi a maneira que Jesus encontrou. E assim, que bom, né? Que bom, porque, cara, é um negócio assim que eu olho para trás e eu falo, o que eu estava fazendo na minha vida, né? O que eu fiz na minha vida durante 25 anos, né? E assim, depois que aquilo aconteceu, são 4 anos que assim, é outra vida, entendeu? Eu sou outro Joesley. E isso, pessoas podem dizer, não, porque eu falar de mim é fácil, né? Mas assim, se você conversar com a minha esposa, com meus irmãos, com meu pai, com minha mãe, até amigos, eu sou outra pessoa. E isso graças à conversão e graças àquela cadeia, porque senão eu não sei o que seria de mim. E aquele foi um instrumento que Deus usou para que eu pudesse ser encontrado por Jesus, cara. E assim, na verdade, eu já tinha passado por algumas situações. Então, quando eu digo que eu fui preso, ainda que eu não conhecesse Deus de verdade, eu já tinha passado por algumas situações que eu entendia que eram sinais de Deus, assim. Eu já tinha um mês antes, e não é que Deus seja ruim, mas Deus permite que coisas aconteçam, certo? Por imprudência minha e negligência minha, um mês antes eu tinha capotado um carro. Daí, no dia que eu capotei o carro, eu falei, cara, eu preciso voltar para Deus, cara, o que eu estou fazendo na minha vida e tal. E isso durou 2 dias, né? Antes, Deus tinha permitido que também, por erro meu, negligência minha, imprudência minha, eu tinha batido uma moto. Antes, eu tinha batido uma viatura, entendeu? Então, eu entendo que eram permissões de Deus na minha vida para que eu pudesse, talvez, dar uma despertada, né? De falar, não, cara, o que eu estou fazendo? E aí, quando eu fui preso, eu falei, cara, eu sei porque eu estou sendo preso. Eu sei porque eu estou sendo preso, Deus está permitindo isso para que... Mas eu não tinha noção, né? Eu não tinha noção, porque o que eu achava que era Deus, não era Deus, de fato. Eu sei que é uma pergunta besta, né? Mas e como que é ficar preso? Cara, eu costumo dizer assim, Tipo assim, tirando a cela quadrada lá, não sei se você ficou na cela, né? Não. Lá era um batalhão. É diferente também, né? É diferente, mas é ruim igual.
Porque na verdade é assim, ó, você vai lembrar na época da pandemia, ó, você tá com Covid, agora você vai ter que ficar 15 dias na sua casa. Você tem que ficar, não é que você quer ficar, você tem. Os caras ficavam doidos, as pessoas ficavam crise de ansiedade, um monte de coisa, porque um sentimento de prisão, não poder sair de casa, às vezes com a família, às vezes isolado, mas estava ali. A esposa, o pai, a mãe, o irmão, o filho ali do outro lado da porta, entendeu? E as pessoas já tinham essa sensação. Agora imagina você, cara, ser isolado de todo mundo, é um batalhão. Não eram celas, tinha uma cela, mas para dentro daquela grade tinha como se fosse antes aquilo era um hospital. Então eram quartos e você ficava ali dentro. Mas você só podia vir até aquela grade, entendeu? Então esse ambiente aqui era um pouco maior que isso aqui, só o ambiente que a gente tinha. Então você era limitado, entendeu? Eu falo assim, que a gente vivia em função do domingo, porque no domingo era visita, entendeu? Então domingo você recarregava energia, que a esposa vinha, ela passava o dia inteiro comigo, a gente matava a saudade, conversava e tal, então era top, domingo era top. Daí ela ia embora às 5 horas, aí na segunda você ainda tava top ainda, porque, pô, teve visita ontem, é massa, tá. Na terça, meia boca, mas na quarta começava a ficar ruim, já começava um aperto, e daí não tem nada pra você fazer, né, cara? Tanto é que, tipo, quando eu tava preso, foi a primeira vez que eu li a Bíblia, né? Eu li a Bíblia em 40 dias. E pra quem já leu a Bíblia em 40 dias, é bem rápido, é muita coisa assim. Você não consegue absorver muita coisa, mas... Então, assim, muito tempo, livro, você vai ler, daí você jogava truco, jogava bola, às vezes tinha um pátio ali quando tinha essa oportunidade. Só que chega uma hora que não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, então aquilo vai apertando. Então na quinta você tava péssimo, né? Aí na quinta você tava. Na sexta, nossa. Aí no sábado era dia de lavar roupa, daí você lavava roupa, amanhã é visita, então. Aí no sábado já dava aquele ânimo. E domingo de manhã a esposa tá aí, entendeu? E era isso, era um ciclo. Era um ciclo. E assim. Eu fiquei num lugar, se você for ver o nível das cadeias, era um lugar bom, mas era uma cadeia, entendeu? Mas tem cadeia que tem churrasco, né? Então, lá não tinha essa disponibilidade, cara. Então, assim, mas foi um instrumento de Deus, assim, pra ir moldando, cara. E assim, os reflexos de eu ter sido preso perdurou depois, né? Porque, igual eu falei, eu saí, né? Mas eu continuei respondendo aqui. Então eu continuei afastado na polícia, serviço. E pro pessoal em volta que olhava, muita gente achava, mesmo depois de você ser solto, talvez mesmo depois de absolvido, que você era culpado. Sempre tem, né, cara? Sempre tem. Mas uma coisa que, assim, eu costumo dizer, eu era pecador, né? Mas eu não era criminoso. Então, as pessoas mais próximas, ninguém nunca desconfiou, entendeu? A pessoa mais próxima, não. Eu ponho a mão no fogo pelo Cordeiro, principalmente, né, lá dentro da corporação e tal. E família, meu pai, primeira vez que foi visitar, ele falou, você fez? Você não fez? Que estão te acusando? Eu falei, não. Aí ele falou, não, então beleza. Então isso é permissão de Deus mesmo, e vamos viver isso e vamos deixar ser trabalhado, né? Porque a Bíblia fala que a gente é como vasos de barro, né? Que Deus é oleiro, né? Então ele vai moldando, né? E ele pode quebrar e fazer de novo, então a gente tem que passar por esses processos, né? Não é fácil, mas é necessário.